Olha, hoje a gente vai mergulhar num evento que quebrou um recorde trágico, né? A gente está falando da operação policial mais letal da história do Brasil. Vamos entender o que de fato aconteceu por trás dessa tal de Operação Contenção. 121. Guarda bem esse número. Esse foi o saldo final de mortos. É um número que, assim, por si só já choca, né? Mostra a dimensão do que aconteceu em um único dia. Mas para a gente entender o peso de verdade, a gente precisa comparar. Para se ter uma ideia, durante décadas, o ponto de referência quando se falava de letalidade numa ação do Estado era o massacre do Carandiru, lá em 92, com 111 mortos. Pois é, a Operação Contenção passou desse número. E com isso, se tornou o evento mais letal da história brasileira. Bom, para a gente entender como chegamos nesse ponto, vamos primeiro dar uma olhada no contexto geral desse dia. Tudo aconteceu ali nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Uma área já muito conhecida pelos conflitos. E o dia 28 de outubro de 2025, bom, esse dia entrou para a história, não só pelo confronto em si, mas pelo número de mortos. Um número que, como a gente vai ver, demorou um pouco para aparecer por completo. Então, vamos aos detalhes. Como é que essa operação foi montada? Qual era o objetivo declarado e qual era o tamanho da força mobilizada para isso? Olha, a escala da Operação Contenção, como foi chamada, era realmente gigantesca. A gente está falando de 2.500 policiais entre civis e militares. E o objetivo oficial era bem claro: impedir o avanço territorial do Comando Vermelho e, para isso, cumprir cerca de 100 mandados de prisão. Tudo isso se desenrolou ao longo de 15 horas de confronto. É interessante notar que o foco não era só local, viu? Desses quase 100 mandados de prisão, 30 eram para membros da facção que estavam vindo de outros estados. Ou seja, a estratégia ali era atingir uma rede que ia muito além das fronteiras do Rio de Janeiro. Bom, e quando o confronto de 15 horas finalmente acabou, os resultados começaram a ser divulgados. E eles foram, em todos os sentidos, avassaladores. Mas olha que coisa, a dimensão real da tragédia não apareceu de uma vez. No dia da operação, na terça-feira, o número era de 54 mortos. Aí, no dia seguinte, na quarta, veio uma descoberta terrível. Os próprios moradores encontraram mais 63 corpos numa área de mata. Foi só aí que o número oficial deu aquele salto e chegou no total que a gente conhece hoje. E essa divisão das vítimas mostra bem a natureza do que aconteceu, né? Dos 121 mortos, a grande maioria, 117, eram civis. 4 policiais também morreram em serviço, infelizmente, 2 militares e 2 civis. Além do número de mortos, a polícia também divulgou o balanço das apreensões e prisões. Foram 113 suspeitos detidos, um arsenal com 118 armas, sendo 91 fuzis, o que é muita coisa, além de explosivos e drogas. E são esses números que as autoridades usaram para, digamos, justificar a operação. Só que, como quase sempre acontece em eventos dessa proporção, a versão oficial dos fatos logo começou a ser, bom, questionada. E aí surgiram as controvérsias. A posição do Estado veio de forma muito clara na voz do secretário da Polícia Civil, Felipe Cury. Ele disse com todas as letras que, tirando os policiais, todos os outros mortos na operação eram narcoterroristas. E essa palavra, essa classificação, virou o pilar da narrativa oficial sobre quem eram aquelas 117 pessoas. E o ponto central da polêmica toda girou em torno daqueles 63 corpos que os moradores encontraram na mata, lembra? De um lado, a polícia disse que ia investigar os moradores por supostamente fraude processual, por terem mexido nos corpos. Mas do outro lado, ficou uma pergunta no ar: por que a própria polícia deixou dezenas de corpos para trás em primeiro lugar? Essa resposta nunca veio oficialmente. Então, com um resultado tão extremo e com tantas perguntas importantes sem resposta, esse episódio não só entra para a história, como também abre um novo capítulo de investigações. E olha, não é só uma investigação interna da polícia, não. O Ministério Público do Rio, o MPRJ, entrou na jogada. Eles anunciaram que vão enviar os próprios peritos para fazer uma análise independente dos corpos. Isso é um sinal claro de que a versão oficial vai ser checada por fora. Mas mesmo com toda essa polêmica e a investigação do MP, a posição do governo do estado não mudou. A operação continuou sendo tratada como um sucesso histórico, como o maior baque da história contra o Comando Vermelho. É uma visão de vitória, né, que contrasta muito com o custo humano que a gente viu. Então, no fim das contas, a Operação Contenção deixou um rastro de resultados oficiais, um recorde de mortes e muitas perguntas no ar.
E isso leva a gente a pensar. Quando uma operação policial se torna a mais letal na história de uma nação, quais são as próximas perguntas que a gente precisa fazer?